Neste vídeo falaremos sobre aspectos imunológicos na alergia alimentar da matéria de imunonutrição. O grupo é composto pela Ana Beatriz, Catarina, Isabela, Júlia, Marília e Ina. Os tópicos são: o que são e qual a natureza dos alérgenos, primeira exposição ao alérgeno, sensibilização, importância dos mastócitos nas alergias, participação da IgE dos linfócitos TH2 nas alergias, anafilaxia, diagnóstico e tratamento das alergias alimentares. Para começar, vamos fazer uma pequena introdução sobre a alergia. As alergias são reações mediadas pela imunoglobulina IgE. Essas reações alérgicas são estimuladas pela ligação da IgE via sua região Fc a receptores Fc-IgE específicos de alta afinidade, denominados FcRI, expressos em mastócitos e basófilos. Quando as moléculas de IgE se encontram com o antígeno, inicia uma cascata de acontecimentos que acarreta a desestabilização e liberação de mediadores inflamatórios e citocinas dos mastócitos e basófilos. Todo este processo resulta nas manifestações clínicas que falaremos um pouco mais posteriormente. Para começar, iremos explicar o que são alérgenos e qual a sua natureza. Os alérgenos são substâncias de origem animal que podem originar os mastócitos, doenças alérgicas que podem ser adquiridas de diferentes fontes. Essas substâncias, quando purificadas, praticamente todas são consideradas proteínas e solúveis e podem variar de tamanho. O alérgeno pode ser classificado pela sua fonte, via disposição e natureza das proteínas específicas. A importância dos mastócitos nas alergias. Os mastócitos são os responsáveis pelas reações alérgicas derivadas de células progenitoras que migram para o tecido, onde se diferenciam em mastócitos maduros. Juntamente com os basófilos, os mastócitos são receptores em suas membranas, os quais se ligam à porção Fc da IgE com alta afinidade e podem permanecer em sua superfície por semanas. A célula permanece sensibilizada enquanto os anticorpos IgE continuam ligados e irão desencadear a ativação da célula quando ela entrar em contato com o antígeno. Agora vamos falar um pouco da anafilaxia. O que é anafilaxia? A anafilaxia é uma das manifestações clínicas da hipersensibilidade do tipo 1, considerado um caso grave. Mas o que é a hipersensibilidade do tipo 1? As reações de hipersensibilidade do tipo 1 são rápidas, ocorrendo minutos após o desafio, reexposição ao antígeno. Consequentemente, as reações alérgicas são também denominadas hipersensibilidade imediata. Elas são mediadas por IgE e requerem exposição ao antígeno. Voltando para a anafilaxia, como ela ocorre? Ela ocorre quando um paciente com hipersensibilidade imediata é exposto a um alérgeno relevante de maneira que o antígeno entra rapidamente na circulação. Em quais circunstâncias grandes quantidades de alérgeno podem entrar rapidamente na circulação? 1. Injeção direta do antígeno do tecido, como por exemplo, picada de abelha, injeção terapêutica para hipossensibilização, injeção de uma droga como a penicilina. Ou ingestão de um alérgeno, como amendoim ou marisco, ou ruptura de cistos hidáticos com a rápida liberação de antígenos de parasitas. Agora, sobre a alergia alimentar. A alergia alimentar é definida como um efeito adverso à saúde decorrente de uma resposta imune que ocorre de forma reprodutível após a exposição a um determinado alimento. É essencial distinguir uma verdadeira alergia alimentar de outros tipos de reações adversas alimentares não imunológicas, que não envolvem o sistema imunológico, como, por exemplo, reações tóxicas, envenenamento, intolerâncias alimentares causadas por agentes farmacológicos, aromatizantes ou conservantes, distúrbios metabólicos e gastrointestinais, reações por contaminação e entre outros. Neste caso, o foco do estudo é voltado para alergias alimentares que envolvem mecanismos imunológicos, ou seja, o mau funcionamento da barreira entre o ambiente e tecidos internos como a pele, a mucosa nasal, o trato respiratório e a mucosa gastrointestinal, que leva ao processo anormal de alérgenos através do sistema imunológico dérmico, que desencadeia as reações alérgicas. As reações alérgicas podem então ser classificadas como mediada por imunoglobulina, IgE, não mediada por IgE, mediada por células, ou mista, mediada por IgE e mediada por células. As reações mediadas por IgE são conhecidas como hipersensibilidade do tipo 1, como mencionado anteriormente. Essas reações requerem exposição prévia ao agente desencadeador. A produção de IgE depende dos linfócitos TH2. Na etapa inicial, o alérgeno atravessa a barreira e é apresentado a um CD4 de células TH2, que por sua vez produz citocinas, interleucina IL-4, IL-5 e IL-13.
A IL-4 desempenha um papel no favorecimento do crescimento de linfócitos TH2, na expressão do gene para IgE, que é responsável por ativar os mastócitos, e a IL-5 é responsável pela produção de eosinófilos, uma resposta TH2 modificada, aumento de IgG4 e diminuição de IgE. Representa um mecanismo importante de tolerância a alérgenos. Essas citocinas vão favorecer a produção de gene específica para esse alérgeno alimentar, que vão se ligar à superfície de mastócitos e basófilos receptores de IgE. Esse processo é conhecido como sensibilização. As reações que ocorrem após a sensibilização são imediatas e desencadeiam ativação, desgranulação de mastócitos basófilos que libera mediadores responsáveis pela inflamação tecidual e recrutamento de células inflamatórias. As reações não mediadas por IgE têm um início mais lento e são principalmente dirigidas por células T, mas podem envolver outras células, como macrófagos, eosinófilos ou neutrófilos. O primeiro passo na abordagem diagnóstica. Quando o alimento é suspeito de alergia, certas características durante o episódio desencadeante devem ser consideradas, como o momento do início dos sintomas clínicos após a ingestão de alimentos, a apresentação clínica e a gravidade e duração dos sintomas. Além disso, a importância dos resultados obtidos a partir de diferentes ferramentas de diagnóstico depende da história e exame físico. Como discutido anteriormente, as reações alérgicas mediadas por IgE são sugeridas quando os sintomas aparecem rapidamente, geralmente menos de 2 horas após a ingestão. Os sinais e sintomas cutâneos e orais são geralmente as primeiras e mais comuns características a aparecer. 2 abordagens laboratoriais mais usadas para diagnosticar uma reação de hipersensibilidade tipo 1 pode ser teste cutâneo por picada, SPT, ou soro SG para alimentos suspeitos. Também se tem a OFC, que é usada para estabelecer um diagnóstico preciso quando a história e os exames laboratoriais realizados são inconclusivos, para determinar o papel de um alimento específico em doenças crônicas e para elucidar se uma alergia específica foi superada. Agora, para o tratamento, vários estudos estão em andamento para identificar tratamentos eficazes para alergias alimentares. Terapias futuras visam eliminar reações de hipersensibilidade alimentar. As estratégias propostas incluem oral imunoterapia, imunoterapia sublingual, percutânea adesivo e uso adjuvante de drogas de anticorpos monoclonais. Terminamos o vídeo por aqui, obrigada pela atenção.